Pessoal, deixe like aqui nesse vídeo, não se esqueça disso, é a única coisa que importa para nós que trabalhamos aqui no YouTube. Se inscreva no canal, também ative o sininho de notificações pra gente falar de mais uma vitória acachapante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e que pra mim é o favorito a ganhar mais uma vez a competição. Ah, mas o Botafogo é o líder com 53 pontos, o Palmeiras tem 50, o Botafogo contratou um monte de gente, o Botafogo também joga Libertadores, o Palmeiras só está no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores, o Botafogo não é melhor do que o Palmeiras. De fato, o Botafogo é um time tão competente como o Palmeiras. Mas o Palmeiras, quando precisa de respostas, mesmo que de forma tardia, em momentos decisivos e com uma bagagem vencedora nesse tipo de competição, e aí com o detalhe que eu acabei de dizer nesta última frase, sobre Botafogo jogar Libertadores à Vera, e é também lá favorito para ser campeão, não é só no Campeonato Brasileiro, Botafogo é favorito nas duas para ser campeão, e o Palmeiras tem só o Campeonato Brasileiro, essa vantagem de ter um foco único e com menos desgaste físico em meio a duelos que vão acontecer agora, nesta semana, pelas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras, ele pode levar uma certa vantagem e ainda com o chamado plus. Não é plus a mais, como diz o meu amigo Flávio Gomes, é plus. O Palmeiras ainda tem um jogo por fazer no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, contra Botafogo e também um outro contra o Fortaleza que segue nessa briga, mas eu acho que a briga vai ficar polarizada entre Botafogo e Palmeiras e dependendo do que for, o Flamengo também pode ter essa capacidade, mas eu vejo por enquanto Palmeiras e Botafogo com muito mais anseio para tentar vencer o Campeonato Brasileiro. Então a vantagem de ter um jogo em casa e devolver a derrota do primeiro turno. Um Palmeiras com o Campeonato Brasileiro somente ele por fazer. E além de tudo, mais do que ter o adversário dividido em competições, a matemática também ela é favorável ao Palmeiras nesse exato momento. Porque preste atenção, Botafogo tem 53 pontos, 16 vitórias, saldo 20. Hoje, claro, seria campeão porque tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. Só que se ambos ficarem na mesma toada, né, cada um somando suas respectivas vitórias, e essa diferença com essa vantagem, tá, de saldo ser do Palmeiras e dependendo de uma vitória para conquistar o campeonato e se ela depender obviamente do confronto direto, o Palmeiras passa aqui para o Botafogo justamente por causa disso. Palmeiras tem saldo 24, Botafogo tem saldo 20. Botafogo tem 16 vitórias, Palmeiras 15. Se ele igualar, ele empata no primeiro critério de desempate e vence no segundo. E aí, claro, com a pontuação também igualada, a vantagem do saldo de gols por hora faz com que o Palmeiras, na matemática, tenha ainda a chamada faca e queijo na mão, que não mais pertence ao Fortaleza, que poderia ter essa chance. Então, olha só como foi muito importante o Palmeiras não só ter vencido o Criciúma por 5-0 neste jogo, mas também ter vencido o Cuiabá por 5-0 e vencido o Atlético Paranaense por 2-0 fora de casa e não levado gols nesses últimos 3 jogos. Porque o Palmeiras conseguiu inverter o saldo que ainda era favorável ao Botafogo na competição. Então, por enquanto, o Botafogo joga pelo resultado simples de, nos confrontos daqui pra frente, no que depender desse embate com o Palmeiras, não perder. Porém, se ele perde, aí a história muda de figura. Então é um campeonato que passa a ficar de novo palpável para um elenco que é muito forte e para um técnico que é vencedor dessa competição nas últimas 2 oportunidades. Que, claro, isso não quer dizer que vai fazer com que o Palmeiras vença o Botafogo. Mas isso faz, claro, diferença em algum momento em que quando precisar ter uma experiência, uma casca mais grossa, a do Botafogo, que está sendo adquirida de novo nessa temporada, já vem do aprendizado daquela ramelada, né, que foi feita na temporada anterior, mas ainda assim o Palmeiras é uma equipe que tem praticamente o mesmo time e teve uma melhora significativa. Uma melhora que inclusive passa também, repito, um pouquinho do que o Abel deveria ter feito há algumas semanas,
que talvez até pudessem dar chance do Palmeiras estar hoje no lugar do Botafogo, jogando as quartas de final da Libertadores no enfrentamento com o São Paulo, e até numa hipotética quartas ou semifinal de Copa do Brasil, né, em que o Palmeiras ficou pelo caminho quando foi eliminado pelo Flamengo por escalações que naquele momento já deveriam ter sido feitas e que não foram utilizadas, e que agora, depois de algum tempo, depois dessas pancadas que o Palmeiras sofreu, foram colocadas em práticas. Ainda, claro, pode-se contestar se o meu lateral preferido é o Marcos Rocha, mas fez um jogo hoje, ok, contra a equipe do Criciúma, não deixou a desejar. O Vitor Reis se machucou, voltou o Gomes. Também não comprometeu, porque o time do Criciúma, claro, é uma equipe bastante limitada. Agora, os destaques individuais dali pra frente, né, dessa equipe do Palmeiras, a gente pode dizer que são, obviamente, não só o Aníbal Moreno pelo meio, o Caio Paulista, que vive um grande momento, o Richard Rios nesse momento de Copa América, me parece voltando um pouquinho a entender os trilhos e os eixos do que é jogar com a camisa do Palmeiras, mas em especial os 3 caras do meio campo. 3 caras que encontraram um encaixe, uma movimentação, que hoje fazem com que o time do Palmeiras seja, de novo, uma equipe muito letal. Uma equipe rápida, uma equipe que não é previsível, ou pelo menos não tem sido como foi no mês passado, time de bicuda lá pra frente, time de cruzamento desnecessário, time que pouco pensava jogo, que vivia só da individualidade do Estevão. Hoje não. Hoje é um Palmeiras que compõe muito bem o meio campo na marcação, um Palmeiras que faz uma marcação, pressão em cima do adversário para roubar a bola em velocidade com muita competência e acelera o jogo no talento de jogadores como Felipe Anderson, Maurício e o Estevão. Aí você vai me cobrar. E o Flaco Lopes, que fez um belo gol contra o Criciúma? Claro que fez um belo gol, abriu o placar de forma sublime. É o que se espera de um centroavante com a camisa do Palmeiras, porém isso muito também potencializado pela criatividade desse meio-campo do Palmeiras, que pra mim foi o grande segredo encontrado nesses últimos jogos. Foram 14 gols marcados nas últimas 4 partidas do Palmeiras, tá? O Palmeiras não levou gol nos últimos 3 jogos, o que era uma marca sempre muito forte do Abel nas temporadas 20 e 21, que deram bicampeonatos da Libertadores ao Palmeiras e tudo mais, que fizeram com que o torcedor se encantasse, e o Palmeiras nos últimos anos acabou perdendo esse rótulo de baliza zero, time que em 2024 levou gols atrás de gols em jogos cruciais e que agora me parece voltar a ter uma defesa um pouco mais sólida, muito também puxada pelo Aníbal Moreno, né, que é um jogador que protege demais ali à frente da zaga, e o Palmeiras que levou apenas um gol nos últimos 4 jogos no clássico contra o São Paulo no Allianz, que ele venceu no último minuto com o gol do Flaco Lopes no finalzinho. Então é um Palmeiras que voltou a ter números e desempenho dentro de campo daquele velho time que fez com que o torcedor se sentisse confiante do que poderia apresentar dentro de campo. E não o time que em 2024 passava muito mais incerteza e dúvidas e, claro, uma carência bastante de reformulação, e esse time, eu acho que esse elenco ainda precisa de algumas reformulações, a chegada de outras peças, mas pelo menos já com uma trinca no coração que estava destruído, que era o meio-campo criativo. Felipe Anderson, Maurício e Estevão, e isso passa pela ausência do Rafael Veiga, que tudo bem, entrou hoje um pouquinho mais ligado, fez um belo gol de falta contra a equipe do Criciúma. Aliás, os gols do Palmeiras do Flaco Lopes, do Felipe Anderson, gol contra do zagueiro Tobias numa jogada do Estevão, gol do Estevão e depois o gol de bola parada do Rafael Veiga. Mas um Palmeiras que, repito, teve de novo um desempenho puxado pelo interesse e pela motivação daqueles que estão à frente. Um Estevão que quer pela primeira vez ser campeão como protagonista no Palmeiras, já foi, claro, Campeonato Paulista, mas um brasileiro, um título pesado. Um Maurício, que ainda não foi campeão pelo Palmeiras, Felipe Anderson, que chegou agora, né? Aníbal Moreno também, que é um grande título. O próprio Richard Rios já estava no elenco, claro, foi campeão no ano passado, mas não era um titularíssimo absoluto, né? Revezava ali com o Zé Rafael em muitas oportunidades, aliás, jogava mais junto com o Zé Rafael, mas ainda era um cara que chegou sem a confiança que hoje tem de seleção colombiana. Então é um Palmeiras que ele volta a renascer no momento muito, muito crucial da tabela. E ele tem pela frente o Vasco da Gama no próximo final de semana, depois só no outro vai pegar o Atlético Mineiro, ou seja, um Atlético que pode chegar até baleado para jogar aqui em São Paulo, ou então o Atlético com a cabeça ainda na Libertadores, que tem muita chance, o Atlético pega o Fluminense nas quartas de final,
O Vasco vai ter Copa do Brasil, mas esta só em outubro. Mas ainda assim o Palmeiras lá no Rio de Janeiro tem total capacidade de jogar contra o Vasco e buscar um resultado. Então o Palmeiras tem, repito, alguns jogos daqui pra frente que, por mais pesadas que sejam as camisas de Vasco, Atlético Mineiro, mas com um embalo diferente dessas equipes. Um Atlético que joga o campeonato apenas pra, né, não ter a indignidade de brigar na parte de baixo da tabela. O Vasco da Gama, esse sim, joga o campeonato com uma motivação diferente, mas um Vasco que ainda tá precisando se provar mais jogo a jogo, né? Tem conseguido resultados bacanas, as classificações na Copa do Brasil, sonhando com Libertadores, mas o Palmeiras tá num ritmo diferente dessas duas equipes, se a gente for pegar em termos de desempenho. Então, isso tem sido o grande segredo. Um Palmeiras que, nesses últimos jogos, tem demonstrado segurança, equilíbrio e, de novo, interesse pelo Campeonato Brasileiro. Que seja daqui pra frente, claro, essa atoada, porque com essa organização, com o Abel colocando em prática de novo um time que se estimula a jogar futebol como tem feito. Ah, mas bateu no Criciúma. Ah, mas bateu no Cuiabá por 5-0. Ó, o Atlético Paranaense não tá num bom momento. Ué, mas o Palmeiras não tava se criando contra esses times, ou contra times até inferiores meses atrás? Por que que agora, né, esse tipo de argumentação não serve? Claro que serve. É justamente isso que tem que fazer quando um time é pior. Passar por cima e passar muito bem. E é isso que o Palmeiras tem feito. Então, com esse tipo de desempenho, com esse tipo de confiança, e ainda, repito, com esse duelo direto contra o Botafogo, e com essa vantagem na matemática, que se vencer o Botafogo, caso eles fiquem nessa mesma pegada, até esse jogo crucial que vai ser em novembro, o Palmeiras tem faca e queijo na mão para mais uma vez ser campeão brasileiro, que seria o primeiro inédito na história do clube tricampeonato nacional.